Meninos, então nesse quinto vídeo eu vou conversar com vocês sobre aqueles tópicos essenciais que foram desenvolvidos na segunda teleaula, tá certo? Bom, o título, deixa eu arrumar aqui, senão o áudio fica ruim. O título, né, básico da segunda teleaula é Concepções e Fases do Planejamento de Ensino. Ou seja, a gente tem que compreender que para ir para uma é assim mesmo, meu. O negócio é. Pera aí, agora acho que vai. Antes da gente pisar no ambiente escolar, antes da gente começar a nossa atividade docente, né? Nós temos que nos planejar. A gente tem que se programar, né? A gente tem que estruturar uma linha, né, básica, um esqueleto daquilo que a gente vai desenvolver durante aquela aula. Lembrando que esse esqueleto não pode ser um esqueleto muito inflexível, né? Porque senão a gente vai estar executando aquela educação tradicional. E com certeza na prova o que a professora quer que você quer perceber é se você está disposto a praticar uma pedagogia mais moderna. Quer dizer, eu tenho o plano, eu tenho o programa, mas esse programa ele não é engessado, porque de acordo com o ambiente que você encontrar, com o que acontecer durante a sua aula, você pode ter que necessariamente mudar aqueles rumos que você traçou anteriormente, tá? Então você não pode, o plano, né, de aula, ele é na verdade uma orientação, né, mas que pode, né, ser, digamos, modificado de acordo com as conjunturas, com os acontecimentos que você vai encontrar durante a sua aula, tá certo? Bom, senão você vai continuar executando uma postura autoritária e deixando o aluno como um agente passivo, né? A partir do momento que você considere que o aluno é um agente ativo, quer dizer, as demandas que ele te apresentar naquele dia, ou, enfim, as demandas que a sala apresentar naquele dia, ou algo específico que tenha acontecido na escola, no bairro, na cidade, no estado, no país ou no mundo, isso vai alterar aquilo que você tinha planejado. Né? Quer dizer, a escola ela tem que ficar, ela é um reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade. Né? Enfim, não posso considerá-lo como o plano como algo estático. Bom, vamos pensar umas coisas aqui. A questão do planejamento. O planejamento é algo que faz parte do cotidiano humano, não é só uma questão do planejamento de aula, né? Quer dizer, o ser humano, ele quanto melhor ele planeja as coisas, melhor as coisas acontecem, não é? Então isso vale para todas as, digamos, todas as esferas da nossa vida, não só para a esfera escolar. Bom, o planejamento, ele tem qual é o objetivo do planejamento? Quando você faz um plano, né, um plano na verdade é o quê? Um plano é um plano de fuga, né, que uns bandidos fazem lá. Cara, plano de fuga é o quê? O cara tem uma meta, um objetivo, que é fugir, e nesse plano de fuga ele vai, digamos, apresentar quais são os caminhos que ele vai executar para chegar nesse objetivo final. Então, quando você fizer o seu planejamento, você vai ter sempre como foco esses dois elementos. Qual é o seu objetivo e que caminhos você vai utilizar para atingir esse objetivo. Bom, e claro, quando você tem os objetivos claramente traçados, você pensou em tudo antes, você tem muito mais segurança, inclusive, para modificar o que você planejou dentro de um contexto que aconteceu que você não imaginava. Né? Porque se você não tem um plano antes, quando terminar a aula, né, e de repente a aula foi por um caminho que você, na verdade, nem tinha pensado, mas se você planejou, você consegue ao final da aula avaliar, bom, mesmo que por um caminho diferente daquele que eu pensei, será que eu atingi o objetivo? Se eu não atingir o objetivo que eu tinha planejado para aquele dia, de alguma maneira eu vou ter que retomá-lo no dia seguinte. Né? Então, assim, sem ter o plano fica bem difícil. É, bom, a questão do planejamento, quando você vai planejar a sua aula, você não vai mais dar ênfase a simplesmente o aspecto técnico, não é? Você vai, né, se preocupar aí em sempre, né, criar um planejamento de aula que tenha como objetivo
atender aí as necessidades da formação do ser humano, tá? Do cidadão, do indivíduo, né? Do cidadão em sociedade, do indivíduo em sociedade, do indivíduo político, enfim, é isso, tá? Não é só o tecnicista, o cara que sabe apertar parafuso, mas não sabe nada do mundo, e a hora que ele vai numa urna, ele digita qualquer número lá e aperta confirma e o país vira uma porcaria. Bom, o planejamento ele recebe contribuições de diferentes áreas do conhecimento, claro, quando o planejamento escolar, né, o planejamento da escola, o planejamento do sistema, o planejamento da sua própria aula, não vai depender apenas de conhecimentos específicos da educação física, por exemplo, né? Então, na verdade, você vai utilizar conhecimentos de outras disciplinas, né? Conhecimentos da sociologia, da psicologia. Nossa, psicologia, aliás, é fundamental no nosso trabalho, né? Quer dizer, muitas das decisões que você toma, dos procedimentos que você adota, você vai ter que utilizar conhecimentos da psicologia. E muitas vezes é verdade, como nós não somos especialistas naquilo, né, em psicologia, a gente muitas vezes vai ter que recorrer a profissionais de outras áreas para que eles possam, digamos, nos dar um amparo para que a gente possa resolver um determinado desafio que nos foi apresentado, tá certo? Então a gente tem que, né, ter exatamente essa consciência. Bom, o que mais que a gente podia falar aqui? O planejamento é aberto às finalidades do homem, mas também requer que aquele que planeja a consciência dos fatores interdependentes que afetam o ato de planejar, ou seja, é, ele tem consciência, né? Quando você planeja, você tem consciência que há uma série de fatores, série de coisas que estão relacionadas entre si, por isso interdependentes, e que vão interferir no seu planejamento. Então, por exemplo, eu vou lá, eu quero planejar o meu curso de educação física para o sexto ano do ensino fundamental, eu tenho minhas vontades, meus desejos e tal, mas muitas vezes eu vou ter que dar uma cortada nisso aí, porque existem algumas regras que você é obrigado a cumprir, né? A parte burocrática às vezes trava um pouco o nosso espírito criativo, tá? Então eu não posso pensar que eu planejo do jeito que eu quero, né? Esse planejamento está vinculado a outros fatores externos à minha própria vontade. Então eu tenho que ter ideia de que eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que saber que as coisas que estão envolvidas no planejamento têm uma intenção, né? Então nada é por acaso, como eu tenho insistido. É, esse planejamento ele não deve ser responsabilidade exclusiva do professor ou da equipe pedagógica. Esse planejamento não deve ser estanque, parado, duro, né? Quer dizer, o andar do processo de ensino e aprendizagem, né, ele vai interferir no planejamento, né? Então, às vezes, algumas coisas que vão acontecendo ao longo do ano letivo fazem com que você reveja algo que você planejou, tá? Então, o plano ele tem que ser maleável, né? Ele tem que se adaptar também às variáveis que você vai encontrar ao longo do ano letivo, por exemplo. É, Bom, o que mais? O ato de planejar está ligado à organização, claro, se você planeja, você está organizando. O planejamento acompanha o homem no seu processo, né, na sua vida. Ahn, Na verdade, o planejamento ele não está vinculado apenas à escola, né? O planejamento está vinculado a tudo. Você pega um momento como hoje, né? Um momento de crise econômica, recessão e tal. Fazer um bom planejamento financeiro é fundamental para o seu sucesso, né? O seu fracasso enquanto gestor do seu dinheiro, né? Então, planejar é isso, é ter uma meta, um objetivo e achar os caminhos corretos para atingir esse objetivo. Você tem que refletir o tempo todo, né? Então é um processo que vai se modificando. Você tem que pensar no planejamento não apenas como uma rotina administrativa, ou seja, você vai, né? Você tem algo que é burocrático, exigido pelos órgãos de ensino e tal, mas esse planejamento, repito, ele vai ser influenciado pela vivência escolar. Bom, nesse planejamento, é importante dizer quem vai participar dele. Só eu vou planejar uma aula de educação física, sou só eu. Não, claro que não. Né? Digamos, né, todos os atores que estão envolvidos ali na comunidade escolar podem, né, em medidas diferentes, interferir no seu planejamento.
tá certo? Então, se você tá numa escola, por exemplo, numa comunidade que tem determinadas características, e essa comunidade, ela tem uma determinada, digamos, uma demanda, não é? O seu planejamento vai sofrer interferência dessa demanda. É aquele exemplo que eu dei num vídeo anterior, né? Eu planejei o meu ano letivo, mas de repente eu vou para uma escola rural, onde eu percebo que a comunidade demanda o quê? Que a escola contribua na formação dos seus filhos, né? Dos filhos dessa sociedade, como, digamos, pequenos agricultores, porque vão ajudar na agricultura familiar. Então, eu vou ter que adaptar o planejamento da escola a essa demanda específica, que vai ser diferente de uma demanda de uma escola urbana, que não vai se preocupar, por exemplo, com esse tipo de aspecto. É, bom, o que mais? As teorias administrativas do campo empresarial constituíram as escolas de administração, né? Claro, a administração escolar hoje ela é vista cada vez mais de forma profissional, né? A administração escolar é complexa e uma escola é, no fundo, uma empresa, não é? Porque durante muito tempo você tem um pouco esse conflito, sabe? De um lado, você às vezes tem um indivíduo que tem uma capacidade, um conhecimento pedagógico muito grande, mas como gestor da escola ele não consegue executar bem. Por quê? Porque para executar bem os seus projetos pedagógicos, ele tem que gestar bem as finanças da escola, ele tem que gestar bem os recursos humanos da escola, ele tem que gestar bem, enfim, todo um conjunto de engrenagens que fazem a escola funcionar. Então, a gente tem que ficar esperto que se um dia vocês ocuparem cargos administrativos, né, você tem que saber se você tem essas habilidades, né? Se você tem as habilidades para ser um gestor da escola. É, bom, o que mais? Fala do planejamento antigo e do planejamento moderno, né? O planejamento tradicional é aquele fixo, engessado, ou seja, é planejado assim e vai ser assim, não importa o que acontecer. Bom, o que mais? Você tem dentro desse planejamento tradicional essas características todas que a gente já discutiu, né? Os objetivos são fixados e são cumpridos na marra, né? Bom, o planejamento participativo é o que se pretende hoje, né? E o que se pretende não só em termos de ideia, mas em termos de prática. E esse planejamento participativo ele faz, inclusive, parte das leis do sistema educacional brasileiro. Né? Hoje, quando vai se fazer o planejamento escolar, é necessário, é desejável e é exigido, inclusive, né, em alguns casos, que a comunidade escolar, e aí quando eu digo comunidade, digo professores, alunos, funcionários técnico-administrativos, pais, mães e tal, que todos participem desse planejamento, né, para que a escola consiga contemplar dentro do possível as demandas desses vários, digamos, desses vários grupos que compõem a comunidade escolar. Né? Eu não posso mais pensar na escola como algo isolado do que a sociedade precisa. Bom, então o planejamento como uma construção coletiva, o que mais que aparece aqui? É a preocupação, né, em formar, né, o homem no seu sentido pleno, e não apenas formar um indivíduo que tem conhecimento técnico. Bom, o que mais? Não há separação entre os que tomam as decisões e quem as executa. Né? Então, digamos, você ajuda a tomar a decisão, você é professor, né, no planejamento escolar, e você também vai executar parte desse planejamento. Que mais? É necessário que haja uma unidade entre pensamento e ação, quer dizer, você vai pensar uma coisa, vai planejar e vai agir de acordo com o que planejou. Então, sempre a ideia da coletividade e não da individualidade dentro desse planejamento. Implica a atuação permanente e organizada de todos os segmentos envolvidos no trabalho educativo, a gente já falou sobre isso. Que mais? Bom, quando você vai planejar, né? O que você tem que, antes de planejar, o que você tem que fazer? Você tem que pensar para quem a gente está planejando, né? Quer dizer, qual vai ser o meu alunado, qual o perfil do meu alunado, qual o perfil da sociedade, do ambiente onde a minha escola está inserida. Não tem como eu fazer o mesmo planejamento para escolas que estão em lugares diferentes, em ambientes diferentes. Né? A gente já falou isso um monte de vezes. Bom, né, quais são as necessidades, as aspirações dos sujeitos que estão envolvidos lá. Bom, o que mais?
ele fala de descrição do que se pretende alcançar, então nada de novidade. O planejamento ele é geral, apresentam as normas mais amplas e tal. Bom, o que mais? Fala das tendências pedagógicas, também nenhuma novidade, vai falar de novo de planejamento, tal, tal, tal. Aí ele diz que existe um problema, né? O nosso problema consiste em tomar conhecimento de como se dá o trabalho pedagógico do professor, né? Então, às vezes existe essa desconexão, né? Que não pode haver, né? Então, digamos, os sujeitos da escola, né? Quando eu digo sujeitos, ou seja, quem atua na escola, eles têm que agir como coletividade, não como individualidade. Então, a sua ação em sala de aula, ela tem que ter o mesmo foco, né, que a ação do inspetor de aluno, que a ação do vice-diretor, que a ação do diretor, senão o negócio não funciona. Você tem que pensar a escola como um organismo, né, formado por órgãos, cada órgão tem a sua função específica e todos os órgãos executando as suas funções de maneira correta, você consegue atingir o objetivo final, tá? Bom, o que mais? Fala dos objetivos específicos, fala de novo, ela vai voltar nesse aspecto, então vai cair com certeza da questão da pedagogia liberal, né, tradicional e da pedagogia progressista, que a gente conversou muito nos vídeos anteriores. Que mais? Aí fala de novo de elementos do processo de ensino-aprendizagem, que a gente tem que analisar o, o processo de ensino-aprendizado com o objetivo de criar um ambiente favorável a uma boa relação professor-aluno, né? E aí pensando numa relação não apenas de autoridade, é claro que a gente tem que exercer algum tipo de autoridade e algum tipo de gestão sobre o aluno, não queria usar nem a expressão controle, né? Mas não ver o aluno como alguém que vai receber só as coisas. Você também como professor vai mudar a sua prática de acordo com aquilo que o aluno traz. Depois fala de processo de ensino, você tem que apresentar as etapas, tem as etapas do processo, fala de conteúdos e práticas, nenhuma novidade. E dessa segunda teleaula é basicamente isso, tá? Então, daqui a pouco eu volto com o vídeo da terceira teleaula. Um abraço.